Bom, gente, vamos dar início, né? Eu pedi agora para a Tiara para dar uma reforçada na... Acho que o pessoal está desacostumado, né? Além de ser segunda-feira, o pessoal está desacostumado com as divulgações na parte da manhã, né? Porque tradicionalmente vinha sendo feita à tarde. E também temos a expectativa do pessoal, da representante, a secretária, a subsecretária da Secretaria das Mulheres, né? Chegarem ainda no transcorrer da divulgação. Eu vou me desculpar aqui inicialmente, né? Não estou me sentindo lá muito bem, então daqui a pouco eu vou ter que dar uma saída. Mas eu queria fazer a abertura e depois o parente com a Jamila aqui dão prosseguimento à divulgação. Mas, assim, destacando a importância desse estudo da divisão sexual do trabalho, esse tema, o tema gênero, né, é um tema que se tornou, assumiu uma importância muito grande aqui na Codeplan nos últimos anos, particularmente na DIPOS, né, mas também alguns estudos têm sido feitos na própria DIEPS. Está aqui o núcleo de estudo da população, aqui da Ana Bocucci, né, tem também trabalhado com esse tema. Alguns estudos também, na lógica do trabalho, têm abordado esse corte, né, de gênero. E a gente observa, né, eu estava vendo o trabalho, está muito bom. Ele aborda alguns aspectos assim extremamente importantes, particularmente essa questão da ocupação de cargo de chefia, né? E o que a gente observa um avanço das mulheres. Eu não digo nem quando aquele dado, Jamila, que da chefia de família passa de 22 para 37, eu acho que não é nem eu acho que é mais uma constatação, porque eu acho que lá, quando era 22, né, as mulheres de alguma forma já assumiam, né? Eu acho que é a constatação de que, né, agora a mulher assume que está assumindo mesmo, que ela chefia o domicílio. Eu conheço alguns casos, né, de mulheres, principalmente no emprego doméstico, elas exerciam de fato a chefia do domicílio, elas que bancavam financeiramente, mas não declaravam que era chefe do domicílio. Acho que hoje as mulheres já assumem essa condição e declaram, né, se declaram como chefe do domicílio. Mas essa questão Então, a gente percebe avanços, né, na questão da participação. A própria taxa de participação da mulher no mercado de trabalho ela aumenta muito pouco, mas continua, né, numa trajetória ascendente. Agora, no caso do foco do estudo, que é a ocupação de chefias, em particular das chefias de maior relevância, a gente observa realmente um quadro muito aquém, né, do que deveria ser, o que vai significar uma posição muito ruim do Brasil, né, numa classificação internacional, uma posição, né, eu diria, vexatória, né, 156º numa lista de 188 países. Realmente é uma situação muito ruim. E na questão também da participação política, né? A gente observa mesmo, eu estava observando aqui, a participação tanto em candidaturas quanto na eleição é sempre maior do menos importante para mais importante, né? Distrital tem uma presença maior, mesmo assim muito minoritária, federal aí é menos, Senado e governador é menos ainda. Governador é zero, né? Na série histórica, Senado e governador nunca se elegeu, nem uma senadora, nem uma governadora aqui no Instituto Federal. Então, acho que o estudo ele caracteriza bem essa enorme assimetria que existe, né, em termos de participação da mulher nas funções mais relevantes na sociedade. E, para concluir, a gente observa, e a gente sempre tem que fazer o meia-culpa também, né? Aqui na própria Codeplan, né, se a gente considerar os cargos de diretoria, são todos homens, né? A gente não tem mulheres, né? Tem na gerência. Daí falei assim, será que na gerência reproduz? Surpreendentemente, nos cargos gerenciais são 9 mulheres e 8 homens, né, aqui na Codeplan. Então, essa distribuição, né, nos cargos de gerência está bem equilibrada. Agora, sim, não, de qualificação, claro, não, de qualificação, né, todas qualificadas. Bom, pelo menos eu tenho uma desculpa que cargo diretor quem nomeia é o governador, né? Então eu estou fora dessa.
tenho culpa nenhuma nisso, né? Mas acho que é reflexo. Se a gente for ver no secretariado, agora, cerca de 2 meses, teve uma reunião de secretários e presidentes de empresas, uma reunião geral do governo, e era avassalador, né? Era 90% eram homens, né? Se contava nos dedos assim, 4 ou 5 mulheres. Então, acho que é o reflexo, né, da Distrito Federal não foge a essa regra, né, que é uma regra geral. Só que muitas vezes a gente fala assim, é uma regra mundial, né, no mundo inteiro, só que não é bem assim. No outro dia eu fiquei surpreso que na Finlândia, acho que é o único país do mundo que mais da metade dos parlamentares são mulheres. É uma diferença pequena, dá 52 a 48. Mas, diante de um quadro desse, é um feito, né? Nossa Câmara dos Deputados, acho que é 9%, né? São 40 e poucas mulheres e 513, né, parlamentares. Então, quando você tem um país que tem, né, mais da metade, ou outros que têm 40%, né, um número dessa ordem, realmente, e a gente não chega a 10% de representação, está muito distante até mesmo de uma referência internacional. Então, mas o quadro do DF, acho que reproduz um quadro nacional, o que só demonstra que, né, tem muito a ser feito nessa área, né, de igualdade entre os gêneros, que também é aquela história, não é só uma tarefa das mulheres, né, é uma tarefa das mulheres e dos homens também, né. Eu peço desculpa por não poder ficar, viu, Jamila, parente, mas vou estar representado por vocês aqui. Obrigado, gente. Bom dia a todas e a todos. Bem, não é nenhuma novidade, né, essas constatações, né, que nos traz o trabalho conduzido pela Jamila, né, e suas colaboradoras, né, no que diz respeito à assunção da mulher no nosso mercado de trabalho. E mais ainda em se tratando, né, dos postos de trabalho constituídos pelos nossos ditos setores de Estado. Em analogia com as outras unidades federativas, presumimos que a diferença, que não haja maiores diferenças, que a situação seja basicamente a mesma. Nós ainda pertencemos a uma sociedade de essência machista. E é claro que a assunção da mulher, tanto no mercado de trabalho, como em relação a esses postos de representação, é reflexo desses valores que ainda predominam na nossa sociedade. E essa assunção ela se dá não como dádiva, é o mesmo direito, né, já constituído pelo nosso ordenamento jurídico. Essa é uma assunção que vem se processando por força, sobretudo, do alcance em termos de escolaridade e de organização que esse grupo social, né, tem obtido ao longo dos anos, nesse enfrentamento contínuo em relação a esses obstáculos que impediam esses avanços, essas assunções. Então, queremos, de pronto, parabenizar a Jamila e a Lúcia, e Márcia e Shirley, né, por esse excelente trabalho. Sem repetir os comentários do Júlio, né, eu não tive a oportunidade de ler o trabalho, né, mas reconheço, né, é um trabalho que foi encomendado pela Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal. É um trabalho que, evidentemente, pode orientar, doravante, a definição de políticas, né, que revertam esse quadro, né, tão abominável, né, e que reconheça, evidentemente,
que esses avanços, né, têm se dado por força do processo organizativo e da capacidade de indignação da própria mulher, com essa realidade que nos acompanha, né, há mais de 500 anos. Então, vou passar a palavra para Jamila, né, fazer a sua apresentação, e depois abriremos, então, para o pessoal da imprensa e, em seguida, para os presentes aqui no plenário. Obrigada, Parente. Bom dia. Eu queria agradecer, antes de tudo, a equipe. Eu acho que a gente tem feito bastante coisa, considerando o tamanho da nossa equipe. A Lúcia, em especial, nesse trabalho, ela está dedicada a ele há bastante tempo. Foi um trabalho braçal, principalmente os dados que vieram da Secretaria de Administração Pública, que a gente teve que trabalhar cada um, dividindo pelas áreas que a gente resolveu dividir o trabalho, em parceria com a Subsecretaria de Políticas para as Mulheres. Então, eu queria parabenizar a Lúcia em especial e agradecer muito à equipe, porque cada um está se dedicando bastante a uma área e a gente tem apresentado alguns resultados aí, às vezes não só aqui, mas a gente tem feito várias reuniões e trabalhos junto às secretarias também nesse sentido de planejamento, que é o que a Codeplan tem, para o que a Codeplan tem se proposto, né? Então, esse trabalho ele busca trabalhar a questão da divisão sexual do trabalho. Foi uma solicitação da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, né, da subsecretária Sandra de Crossi. Ela veio pessoalmente conversar conosco várias vezes sobre o assunto e a gente construiu toda a ideia dele conjuntamente. Agora, na fase final, a gente acabou tendo decidido, né, por terminar por aqui, por conta de algumas dificuldades da própria secretaria em fazer a publicação por lá e tal. E ela gostou da nossa solução, né? E hoje, infelizmente, eles não puderam estar aqui, elas não puderam estar aqui. Então, o estudo foi essa demanda. Ele é uma análise pioneira de dados secundários administrativos, são dados bastante ricos, com os quais a gente pouco lida, né? Os dados administrativos têm muita informação, muitos registros, e a gente acaba trabalhando pouco com eles. E vieram principalmente da Secretaria de Estado de Administração Pública e de fontes oficiais, né? Foram o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério do Trabalho e Emprego, né? Com os dados da RAIS. E aí esse trabalho foi dividido em 3 partes. A primeira, a gente discute a ocupação de cargos no Poder Executivo, no Distrito Federal. E esses cargos são divididos em alguns tipos, né? O primeiro é o cargo em comissão da área gerencial, que são os DFGs. Cargo em comissão da área de assessoramento, DFA. Cargo de natureza especial, CNE. Cargo de natureza política, CNP. Tem também o CNA, que depois virou CNP, né? E aí eles são regidos por essas leis. A ocupação de cargos eletivos também foi trabalhada num segundo momento, que a gente discute a participação das mulheres nos cargos de deputados distritais, federais, senadores e governadores. E a ocupação de cargos de poder e decisão no setor privado, com base nos dados da RAIS. O estudo, ele considerando o levantamento teórico, as demandas da Secretaria da Mulher e o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, dividiu a análise também nas áreas de atuação no trabalho, as quais podem ser órgãos de segurança e afins, campo do cuidado, campo de gestão e planejamento e as áreas de esporte, cultura e comunicação social. A gente vai explicando em cada um o que são cada um desses órgãos, desses grupos de órgãos, né? E em que contexto a gente está fazendo um estudo como esse? Nós temos um país com características patriarcais construídas historicamente, uma divisão sexual do trabalho horizontal e vertical. Horizontal, quando a gente diz que homens são feitos para a produção social e as mulheres ficam na reprodução, ou seja, trabalhando em casa, em atividades domésticas que servem para que o homem dê conta de trabalhar e as crianças de ir para a escola, enfim. E vertical, no sentido de que os homens acabam ocupando os cargos de maior relevância e as mulheres os de menor. A identificação de um teto de vidro que impede que as mulheres se equiparem aos homens no campo do trabalho. Isso foi uma metáfora que, desde o início,
nos motivou bastante, né? A ideia de que a gente tem um teto de vidro, uma separação aparentemente invisível, que impede que as mulheres cresçam. Então, embora elas estejam alcançando níveis mais altos de escolaridade, tenham se esforçado bastante, enfim, elas não têm atingido o mesmo nível dos homens, inclusive nos cargos eletivos. Então, a gente utiliza essa metáfora várias vezes ao longo do texto, inclusive a primeira parte dele tem como título, né, o teto de vidro no GDF. Então, a gente está falando desse contexto também. E o Júlio já citou esse dado, né? O país está na 156ª posição mundial na proporção de mulheres no poder legislativo, ficando atrás de Ruanda, Cuba, da Bolívia, enfim, de diversos outros países, e esses todos antes do 8º lugar, né? E nós lá na 156ª posição de 188 países. E em que, dentro desse contexto, também a gente tem a criação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, no âmbito federal, em 2003, e no Distrito Federal, da Secretaria de Estado da Mulher, em 2011, que são fatos importantes no sentido de reconhecimento dos problemas relativos à questão de gênero, né, em especial da questão da diferença entre os sexos, entre os homens e mulheres. E aí a gente começa, então, os dados, as informações que nós temos. O teto de vidro no Poder Executivo, no governo do Distrito Federal, isso aí são as análises em torno dos cargos, normalmente, em especial, né, cargos comissionados, que são aqueles com aqueles nomes que eu tinha falado, e vocês vão verificar por tipo de cargo daqui a pouco. E a gente verifica aí, do total de cargos, a evolução entre 2009 e 2013. A gente analisou esses 5 anos. Em toda essa parte, a gente analisou os dados desses 5 anos até 2013, dados de dezembro. Então, mesmo com as mulheres sendo maioria na população, elas são minoria na ocupação de cargos no Poder Executivo. Isso é a primeira coisa que fica evidente ali. Com exceção ali em 2010, ficou praticamente equiparado, né? Um pouquinho acima. E aí a gente vai ver, então, por tipo de cargo em 2009. Eu vou fazer comparações entre 2009 e 2013, mas no estudo vocês vão ter os dados de todos os anos aí desse intervalo, tá? Então, em 2009, o percentual de cargos ocupados por homens e mulheres no Poder Executivo por tipo de cargo. E a gente verifica que as mulheres são maioria apenas nos cargos DFA, que são, junto com os DFG, os cargos de menor remuneração e menor responsabilidade, e, enfim, de menor status, né, considerando todos esses cargos. E ali a gente tem o CNA e CNE. Os CNA são aqueles de secretários de Estado e subsecretários, né, e CNE seriam os de segundo escalão. Tá? E aí, então, a diferença fica bem maior toda vez que a gente fala de mais poder e maior remuneração. Ali, em 2013, o quadro praticamente não muda, os DFA continuam sendo maioria. Lembrando que, em 2013, aquilo que era CNA virou CNP. Então, está ali também com as maiores diferenças. As mulheres, né, nas secretarias de Estado estão ali apenas como 12,8%. Chegaram aqui representantes da Secretaria da Mulher. Olá, tudo bem? É a Lídia, né? E a gente... Quer vir para a mesa, Lídia? Por favor. Obrigada. Assistente social, insistente social conosco. Senta ali, por favor. Ok. Aí, aqui, a gente começa a analisar, então, aquelas áreas, né, que a gente dividiu o estudo. A primeira é de esporte, cultura e comunicação. Em 2009, a gente tinha uma Secretaria de Comunicação Social. Em 2013, a gente já tinha a Secretaria de Publicidade Institucional, não é isso? Que substituiu a de Comunicação Social. Então, a gente tem ali, em 2009... nenhuma secretaria, né, ali os cargos CNA, era ocupada por mulheres, o assento principal da secretaria, como secretárias de Estado, né, nessas áreas.
E aí o CNE, a gente já tem um pouquinho mais de participação, mas ainda assim muito abaixo, e os DFA, mais uma vez, são maioria. Né? Então, a área que reúne órgãos de esporte, cultura e comunicação, por que essa área é importante? Por que ela é considerada na política nacional, né, no plano nacional, na verdade, políticas para as mulheres? Pelo fato de que ela é capaz de dar maior visibilidade às mulheres. Que a gente não tenha... É uma coisa que melhoraria, por exemplo, um exemplo que eu dei enquanto a gente estava discutindo, quando a gente vai assistir vôlei, tem o vôlei e tem o vôlei feminino. Tem o futebol e tem o futebol feminino. Como se o oficial, de fato, fosse sempre o masculino, né, no caso dos esportes. Mesma coisa na área de cultura e a de comunicação, e a de comunicação pela possibilidade de dar maior visibilidade às mulheres. E aí, em 2013, nessa área também só havia secretários de Estado do sexo masculino e as mulheres foram maioria nos cargos de menor status, DFG e DFA. Nesse caso, o DFG, pela primeira vez, aí, aparecendo com as mulheres em maioria. Aí, nos órgãos de segurança e afins, foram considerados órgãos de segurança e afins a Secretaria de Estado de Segurança Pública, o Departamento de Trânsito, o DETRAN, Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Departamento de Estradas e Rodagens. Né? Os cargos nas áreas de segurança e afins são comumente atribuídos aos homens, a quem também se atribuem socialmente a força, a coragem, a capacidade de combater, o direito à violência e aos privilégios associados à dominação daqueles e daquelas que não são e não podem ser viris. Então, aí a gente está falando de quem que não poderia ser viris, né? As mulheres e crianças, né? Assim, a participação das mulheres nesse campo de atuação representaria uma mudança da concepção de segurança e também do que seriam atividades femininas e masculinas. A gente veria uma diferença aí. E aí, em 2009, né, as mulheres são minoria em todos os cargos dos órgãos de segurança pública e afins, reforçando essa diferença, essa cultura de que as mulheres não podem atuar nessas áreas e de que essa área é tipicamente masculina. Né? A sua maior participação foi nos cargos de tipo DFA e não passou de 40%. Tá? Então, nos órgãos de segurança, a gente não vê elas em maioria nem mesmo nos cargos DFA. Em 2013, o quadro é praticamente o mesmo, mas com participação feminina proporcional ainda menor. Né? Nos cargos DFA, onde lá elas estavam 40%, em 2013 elas estavam em 34%. O campo do cuidado. Os órgãos que compõem o campo do cuidado foram as Secretarias de Estado de Saúde e Educação, a SEDEST, né, Desenvolvimento Social e Transferência de Renda, e a Secretaria de Estado da Criança, que foi criada em 2011. O campo do cuidado reúne as áreas que correspondem, no âmbito público, às atividades comuns às mulheres no campo doméstico, e às quais elas ficaram responsáveis quando passaram a compor o mercado de trabalho. Ou seja, mesmo com a dita emancipação feminina, as atividades a elas admitidas são uma ampliação do âmbito privado, onde elas estiveram quase exclusivamente na maior parte da história humana e onde permanecem, agora em segundo ou terceiro turno de trabalho, e esse não remunerado. Então, embora elas estejam ocupando os espaços no trabalho, e vocês vão ver que a participação delas nessa área é bem maior, elas permanecem em casa fazendo todas as atividades domésticas. E aí a gente cita aqui a professora Silvia Nolos, que eu queria destacar que está presente, e foi citada no trabalho algumas vezes, né, em que ela diz que o anjo do lar quase sempre é uma anja. Né? Então, aí, no campo do cuidado, olha como tudo ficou mais rosa. Né? Então, a gente vê aí, em 2009, as mulheres ocupavam as secretarias, todas as secretarias de Estado dessa área, né? Elas eram secretárias de Estado, ali 100% femininas, em 2009. Os cargos de segundo escalão elas estavam um pouquinho abaixo dos homens, o que também pode dizer um pouco em relação à administração. Né? Os cargos DFA elas eram uma maioria muito forte ali em relação aos homens, e os DFG também. Né? Em 2013, elas já foram minoria como secretárias de Estado, mesmo no campo do cuidado, essa área em que elas são consideradas especialistas. Né? No restante, elas foram maioria ainda assim. E aí, o campo de gestão e planejamento, ele é um campo que lembra um pouco a ideia também da segurança, de que as mulheres não poderiam chefiar, que os homens são melhores chefes, enfim. E o campo de gestão ele reúne as secretarias de governo,
Planejamento e Orçamento e, a partir de 2012, a Secretaria da Casa Civil. Tá? Em 2009, elas só superaram os homens nos cargos da FA. E foi uma maioria importante ali, 55%. E a participação feminina cai em 2013, com elas passando a não ocupar o assento principal de nenhuma secretaria, lá no outro ainda tinha uma minoria, nessa área de gestão e planejamento, e elas foram minoria, inclusive, nos cargos de menor status. Então, mesmo da FA e da FG, elas foram minoria. E aí, a presença feminina no parlamento, que a gente já comentou algumas coisas aqui, a gente destacou aqui de homens e mulheres eleitos e eleitas. No trabalho, vocês também têm acesso à quantidade, ao percentual de homens e mulheres candidatos, né, para o cargo de deputado distrital, federal e cada um deles. E aí a gente vê nos distritais uma participação bem baixa das mulheres, mesmo com a lei que determina os 30%, né, um mínimo de 30% de candidatura feminina nos cargos, a gente tem um percentual de eleitas bem baixo. E a gente não identifica uma tendência mudando isso, não, né? Que aí a gente vê até 2014 como é que foi. Então, fica 20,8% dos candidatos, dos eleitos eram mulheres, né? De distritais. E aí a gente vê o de deputado federal, também não se identifica uma tendência de melhora, tanto que em 2010 houve uma elevação, né, das 5 vagas, 2 foram ocupadas por mulheres, e em 2014 isso se reduziu novamente para uma mulher apenas. Perdão, 8 vagas. Com poucas candidatas ao Senado e ao governo ao longo da história, o Distrito Federal nunca elegeu nenhuma mulher a esses cargos, sendo esse o pior quadro da participação feminina verificado na pesquisa. Nos gráficos fica bem chocante, a gente só vê 100% no azulzinho, né? Em tudo. Corroborando o que foi visto na ocupação de postos não eletivos do Poder Executivo, os cargos que conferem maior poder não têm sido confiados às mulheres. Elas, no entanto, compõem a maior parte do eleitorado brasileiro, com um percentual semelhante ao que a gente vê na população em geral, né, de 52%. Aí a gente vê na questão do trabalho formal privado, né, com os dados da RAIS, o percentual de homens e mulheres em cargos de decisão e poder no mercado de trabalho formal privado. Dirigentes de empresas e organizações, exceto de interesse público, as mulheres ocupam 31% ali em 2002. A gente fez uma análise de 10 anos, de 2002 até 2012. E quando a gente vai falar de diretores e gerentes em empresas de serviços de saúde, educação e cultura, aí elas aparecem como maioria, apenas nessas áreas que são ditas tipicamente femininas. E demais gerentes, elas, mais uma vez, são minoria importante aí também. Depois, quando a gente entra em 2012, o quadro não muda quando a gente fala das áreas tipicamente femininas, né? Diretores e gerentes em áreas de saúde, educação e cultura, elas continuam no mesmo percentual de 10 anos antes. E elas ainda cai a participação delas na de empresas e organizações privadas, e nos de demais gerentes elas crescem um pouquinho. E aí, o que a gente tem para considerar? Que, mesmo com avanços importantes, como a criação das secretarias, né, no caso da Secretaria da Mulher no DF, e a adoção de sistema de cotas de participação nos processos eleitorais, a ocupação dos espaços decisórios é ainda amplamente dominada pelos homens. O mercado de trabalho ainda limita as mulheres a atividades que configuram extensões à domesticidade, como se elas nunca pudessem abrir mão do papel de mãe e cuidadora, e como se o cuidado fosse uma atividade exclusivamente feminina. É preciso discutir e iniciar ações nas micro-relações de poder, no sentido de ampliar a participação masculina nos cuidados do lar, por meio da divisão real de tarefas, ou seja, o discurso de que o homem já ajuda a mulher em casa esconde o fato de que, se ela está recebendo ajuda, a responsável por aquela atividade é ela, né? E o reconhecimento de que as atividades de cuidado não são apenas das mulheres faria com que os homens, no espaço privado, o Estado e a sociedade, no espaço público, assumissem responsabilidades que aliviassem o peso desse trabalho duplo, dessa dupla jornada das mulheres. Assim, a divisão de tarefas no lar e a ocupação do mercado pelas mulheres, congregadas à implantação de serviços como creches, escolas em tempo integral, transporte escolar, restaurantes comunitários, comporiam iniciativas para a equidade entre os sexos no ambiente
âmbito do trabalho. Isso aí são coisas que a gente vê nas demais secretarias, e por isso esse assunto é transversal. Por isso ele está passando por todas essas áreas e a gente sequer presta atenção, né? Às vezes a gente não pensa que uma atividade lá na Secretaria de Educação vai ter tanto efeito no cotidiano dessas mulheres. O primeiro passo para mudar a realidade é conhecê-la, e a Codeplan apresenta neste documento um retrato com tonalidades contrastantes e imensos desafios que, se enfrentados com seriedade, garantirão novos cenários e novos protagonistas em relações cada vez mais justas, condizentes com uma sociedade verdadeiramente democrática. Esse era o nosso recado para hoje. Muito obrigada. Estão aí os nossos contatos. Bem, pessoal, eu acho que seria interessante aproveitarmos aqui a presença da representante da Secretaria de Estado da Mulher e ouvir as suas considerações acerca do assunto. Reitero que essa pesquisa é objeto de uma demanda feita pela Subsecretaria de Políticas voltadas para a mulher. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Lídia, eu sou assistente social, trabalho na Subsecretaria de Políticas para as Mulheres. Hoje eu aqui estou representando a subsecretária Sandra Patrício. Esse trabalho, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, a Jamile, a nossa outra colega ali, por esse trabalho muito importante para a nossa secretaria. Esse trabalho faz parte do nosso plano, né, o Plano Distrital de Políticas para as Mulheres, uma de nossas ações, né, desse plano, que tem um papel importantíssimo no nosso para desenhar esse plano, né, porque nós, enquanto Subsecretaria de Políticas, atuamos em vários segmentos no Distrito Federal junto às mulheres. Então, com isso, esses dados nos ajudam a ter um recorte da realidade feminina, principalmente com relação ao trabalho. Atualmente, nós estamos desenvolvendo 2 tipos de projeto mais efetivos, principalmente nesse final de ano. Um direto com a Secretaria de Educação, que faz realmente esse trabalho de gênero com as mulheres nas escolas, que é o nosso projeto Rede Mulher nas escolas, que a gente discute a questão de gênero, trabalha com as professoras, com as coordenações, para estar inserindo junto aos alunos como eu posso falar, essa questão do gênero, para estar inserindo essa vontade junto aos alunos de discutirem o gênero e não ser uma questão tão distante da realidade das pessoas. E outro assunto que nós tratamos também é a questão das artesãs, que é um outro projeto muito importante, que é o nosso foco atual, é o Rede Mulher Artesã, onde nós trabalhamos atualmente com essas mulheres também. Infelizmente, no momento, hoje, quem estaria representando mais corretamente seria a própria secretária, né? Poderia estar falando melhor um pouco mais. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de agradecer essa oportunidade e falar que o projeto é muito importante para a gente, enquanto subsecretaria aqui de políticas. Então, como eu falei anteriormente, esse trabalho foi desenvolvido em parceria conosco e vai trazer dados relevantes para a continuação ano que vem, já que o nosso plano distrital tem atuação 2014-2015, né? Então, vai dar continuidade ano que vem. Nós vamos continuar trabalhando. Acredito que vai dar mais seguimento no ano que vem. Muito obrigada. Qualquer dúvida, estou aqui para esclarecer.
Ok. Vamos aproveitar. Contamos aqui com a presença da professora Silvia, do Departamento de Serviço Social da UNB, né, para nos agraciar aí com alguns comentários acerca desses estudos, né. Eu acho que é mais do que oportuno. A convidamos a compor a mesa, viu? E já franqueamos a palavra. Professora, faça os seus comentários, que com certeza irão enriquecer mais ainda o trabalho da nossa equipe. Obrigada. É inesperada esta oportunidade, mas realmente fiquei estimulada vendo os resultados do estudo realizado, né, com tanto esmero, com tanto cuidado por Jamila, por Lúcia e demais representantes da equipe. E, em primeiro lugar, eu queria parabenizar ao GDF por ter criado a Secretaria da Mulher. O trabalho que foi desenvolvido, especialmente pela secretária Olga Mir, foi muito importante e decisivo nessa mudança de alguns dados com relação à participação das mulheres no Distrito Federal. E esses dados todos apresentados nessa ocasião por Jamila, que já foi minha aluna no curso de graduação e também no curso de pós-graduação, me levam a algumas reflexões que têm a ver com essa praia, com a praia das políticas sociais. Os dados confirmam tendências que a gente já conhece, com algumas peculiaridades que são interessantes de repensar, né? Alguns indicadores onde aparece um ligeiro retrocesso, especialmente no momento do período eleitoral. Me parece que aí o período eleitoral pode ter tido alguma influência nessa ocupação de cargos, com a saída de algumas mulheres que tentaram ser candidatas e não conseguiram ser eleitas, como depois os próprios dados o demonstram. Mas o que me interessaria destacar, desde o ponto de vista da política social, são duas questões. Uma, a conciliação entre família e emprego. Porque nós temos uma tendência a considerar trabalho apenas o emprego, aquele trabalho assalariado. Há toda uma discussão promovida pela OIT e outros organismos internacionais e também nacionais sobre a necessidade de desenvolver políticas que conciliem a inserção de homens e mulheres no emprego e na família. Entretanto, esse termo conciliação é bastante discutido, bastante problemático, porque essas políticas que estão sendo propostas, na verdade, são políticas para as mulheres e não para os gêneros, não para os dois. Então, pensam como aliviar a tarefa da mulher para que ela possa trabalhar de maneira empregada, né, com salário, e continuar sendo a responsável, a referente principal do trabalho doméstico. Então, essa conciliação entre família e emprego é só para elas. E o que acontece com eles, muito claro, não está. Continua-se falando na ajuda, né, na possibilidade de aumentar. Um dado que não apareceu aqui, mas que certamente é possível confirmar, é a quantidade de horas que homens e mulheres destinam à realização de tarefas domésticas. Então, como essa mulher que tem essa carga, mesmo que ela não realize, mesmo que ela contrate outra mulher para realizar a tarefa, ela gerencia, porque ela que vai fazer os pagamentos, a lista das compras, a determinação de qual é a escola da criança, o acompanhamento. Então, essa responsabilização é muito maior. E os dados sobre a quantidade de horas dedicadas a tarefas domésticas mostram isso muito claramente. Então, como é que ela vai ser candidata a senadora ou a governadora e ainda por cima ser eleita se ela sempre carregará essa dupla condição, ou essa dupla presença ou dupla ausência, como aparece bem retratado aqui no estudo? Mesmo que ela esteja governadora ou presidente da República, a cabeça dela vai permanecer presente nas tarefas do cuidado e da reprodução. E isso não acontece com os homens. Então, é uma dupla presença ou uma dupla ausência. Ela está no emprego assalariado, está pensando o que acontece em casa. Está em casa, está pensando no que deixou de fazer no emprego. E isso é muito problemático. Então, essa conciliação família-emprego ainda precisa ser melhorada. E tem uma outra questão, porque... e aí não posso deixar de falar uma pequena
observação sobre as considerações finais, onde se fala do papel do Estado, né? O Estado e a sociedade no espaço público assumissem responsabilidades que aliviassem o peso do trabalho duplo das mulheres. Esse aliviasse me incomodou um pouquinho, porque, no meu ver, o Estado, quando se fala de corresponsabilização, não estamos falando da corresponsabilização no sentido de homens e mulheres estarem igualmente responsabilizados. Isso também, mas a corresponsabilização seria entre a família e o Estado. Isto é, poder desenvolver políticas que assegurem equipamentos comunitários de cuidado dos idosos, dos deficientes, das crianças, aqueles cuidados todos, comedores escolares, lavanderias comunitárias, todos aqueles equipamentos que dizem respeito às tarefas domésticas, né, deveriam também ser assumidas, né, pelo Estado. O Estado recolhe impostos, esses impostos são para o cuidado de todos os cidadãos que habitam, né, no caso, no GDF ou no Brasil. Então, essa corresponsabilização deve ser cobrada do Estado, sim. E, finalmente, eu gostaria de pensar essa corresponsabilização a partir de duas questões fundamentais. Tem uma autora que chama Maxine Moulinex, que ela trabalhou bastante a história dos movimentos feministas na América Latina. E ela, já no finalzinho da década de 90, começou a apontar duas categorias importantes para a gente pensar as políticas das mulheres, né? E esses dados têm a ver com isso. Uma que é a necessidade prática das mulheres e outra que são os interesses estratégicos. Então, às vezes, por exemplo, você questiona o Bolsa Família, dizendo mas o Bolsa Família reforça o papel das mulheres no lar. É verdade, mas resolve uma necessidade prática, porque a sociedade, hoje em dia, se eu for tirar uma fotografia, coloca ela nesse lugar. Então, outorga uma renda para que ela possa desenvolver essa tarefa que a sociedade colocou para ela. Então, há uma necessidade prática resolvida? Isso é importante. Não podemos dizer que, em prol de uma mudança radical das relações entre os gêneros daqui a 20 anos, a 30 anos, a 40 anos, hoje em dia eu vou descuidar aquilo que está caindo na cabeça das mulheres. Mas também eu tenho que pensar alguns interesses estratégicos, isto é, o que eu faço para mudar essas relações de maneira tal que não continuem a ser apenas necessidades práticas das mulheres, e sim necessidades práticas de todos nós. Até que isso não aconteça, até que a gente não tenha consciência plena de que todas as crianças, todos os idosos, todos os deficientes são responsabilidades da sociedade como um todo, não vão mudar esses interesses estratégicos, vão continuar a ser os mesmos, né? Mudar essas relações cotidianas, né, de poder e cotidianas. Agradeço muito a oportunidade de ter podido apreciar o documento, a apresentação feita, né, e destaco a importância desses estudos no contexto de um planejamento de governo, do desenvolvimento de políticas cada vez mais equitativas desde o ponto de vista de gênero. Muito obrigada. Obrigado, professora. Bem, são 11 horas, né? 11:02. Então, vamos seguir aquela nossa liturgia. Primeiro, os representantes da imprensa. Tem alguém aqui da imprensa? Já foi? Ou então, está franqueada a palavra. Quem quiser, né, fazer uso para comentar o trabalho, levantar questionamentos, né? Aproveitem também a presença da professora, né? Eu acho que ela fez um adendo importantíssimo aí ao estudo, né? Quem se habilita? Vamos lá, as mulheres, a Kelly, e os homens também, os marmanjos que, de certa forma, ratificam as críticas, né, construtivas. Queria parabenizar as meninas, né? Ficou um trabalho realmente muito bom. Levantar dados secundários muitas vezes é um desafio, né? Trabalhar esses dados também é. Então, um duplo parabéns por ter encarado esse desafio. E eu queria comentar um pouco, eu também estudo gênero já há algum tempo, né? Estudei na graduação, na pós, e eu tenho essa questão assim como um ponto que eu trago sempre nas minhas conversas, né? A questão do cuidado.
eu acredito, né, depois de tanto estudo, tanta coisa, que realmente a gente precisa mudar um pouco dentro da família, né? Porque, de fato, a questão do cuidado da família, ela é imposta para a mulher e interfere diretamente no mercado de trabalho. Então, dentro dessas sugestões de políticas, uma que eu tenho visto e que eu acho que é extremamente relevante é a questão da licença, né? De aumentar o prazo da licença maternidade para a licença paternidade, né? Porque eu tenho certeza que, se o homem incorpora esse cuidado desde pequeno, e se ele tem isso como uma responsabilidade, de fato, a gente vai começar a dividir a tarefa, né? Ela vai ser considerada de ambos, e não só de um, né? Então, eu acho que essa é uma sugestão de política que a gente devia trabalhar mais, não só como mulher, mas também como homem. O homem, enquanto pleiteador da possibilidade de ser o cuidador do filho. Então, essa é uma coisa que eu gosto de pontuar sempre. Brincadeirinha que a gente vê sempre no Facebook, entre amigos. Olha o que acontece quando o pai cuida do filho, né? Dá uma coisa errada. Não, não é assim, né? O pai, ele tem condição de cuidar tanto quanto a mulher, né? Então, é só uma colocação que eu faço, porque eu acho que é uma política que tem que ser incentivada. Bem, também parabenizar, né, nossa equipe por ter abraçado esse trabalho, né, e a convite da subsecretária Sandra, que realmente fez muitas reuniões com a gente, dentro dessa perspectiva, né, de estar apresentando esse espaço, né, como está ocupando o espaço de poder e de decisão das mulheres, e, ao mesmo tempo, acho que foi 2 presentes, né, que damos nesse trabalho. A questão da visão espacial de como estamos, né, do desenho da mulher no campo de trabalho, né, que aí reflete toda essa questão de gênero e de cultura, né, toda uma questão cultural. Eu não sei se é porque a minha vida política e sindical sempre me deixou falar em pé, então eu peço licença para falar um pouco em pé. Mas, assim, eu vejo o seguinte, dentro do momento que nós estamos vivendo, eu vejo assim que a Kelly colocou algo muito importante, Kelly. A gente verifica que, ao longo dos anos, né, houveram grandes avanços, né, principalmente no campo privado, né, principalmente no campo público, porque o privado ainda tem uma assinatura pendente. A gente dá graças a Deus às mulheres que vieram nas lutas, né, antes, né, e conquistaram esse espaço. Essa bandeira foi muito batalhada. Mas, enquanto essa bandeira do espaço público foi batalhada, a gente também ficou com a assinatura pendente dentro do espaço do lar, do privado. Porque as coisas se modificaram culturalmente lá fora, desde uma luta feminina, mas ela não se refletiu também na mesma proporção no lar. Então, nós avançamos e ganhamos nossos espaços de direitos e de reivindicações no que diz ao público, né, dentro das nossas lutas, mas dentro do espaço privado ficou conservado, né? O machismo ficou conservado, o tradicional ficou conservado. Então, o que acontece com isso? Vem sobre nós, né, por essa falta de visão de que também teria que modificar esse espaço privado, sobre nós vem uma dupla carga. Claro, esse modelo teria que ter sido modificado de dupla maneira. Se ocupa um espaço da mulher no campo público e ela também, e espaço privado também se modifica. Se modifica como? Eu não sei se vocês verificaram, sexta-feira teve um documentário, né, o Globo Repórter, mostrando a Suécia. Quem é que viu aquele documentário? Todos viram. A pergunta que foi feita para aquele senhor que cuidava daquela casa, daqueles meninos, quando a repórter perguntava alguma coisa dentro da linha da desigualdade, ele dizia: eu sinto até dificuldade em responder, porque para pensar na desigualdade para nós é difícil. Por que pensar para nós é difícil? Porque já foi criado culturalmente o desmonte e a desmistificação desse modelo patriarcal. Então, as políticas públicas, ela vem dentro de quê? Dentro desse grande projeto onde nós, Estado, né, essa relação Estado e família, estamos aqui para apoiar essa desmistificação desse modelo, onde homens e mulheres se apoderam dele de igual forma para mudá-lo. Mas como muda? Muda na educação. E se temos que dizer uma coisa e que temos que dar a César o que é de César e Deus o que é de Deus, vamos dar crédito também à Secretaria da Mulher, porque a Algami, né, nessa direção da Secretaria, também, né, abraçou
um projeto do qual a gente acha que é de grande proporção ao longo do tempo, que a educação só se responde dessa forma, que foi fazer uma assinatura, né, uma matéria específica para essa questão da igualdade. Vai ter que ser nesse terreno. E aí as políticas públicas vão desenhando até a gente ver esse modelo da educação, porque vai ser aí onde meninos e meninas, juntas, né, de mão dadas, verificando que a igualdade começa aqui, quando a gente começa a desmontar, menino não chora, brinquedo de menino é aquilo, e menina não brinco aqui, que a gente não vai poder depois, um dia, reclamar de dados como esse, onde a gente viu que a mulher incide mais na questão do cuidado. Porque esse é o desenho aonde nós temos que fazer toda uma correção e desmistificar esse modelo. Então, esse trabalho outra coisa que eu gostaria de observar é a questão da mulher na política, até porque eu fui candidata a deputada federal e senti na carne o que eu estou falando agora. Nós avançamos, sim, porque antes a lei dizia que nós teríamos que ter, né, era recomendável 30%, e lutamos atrás dele. Depois fizemos uma nanomodificação na lei, não é isso, professora? Uma nanomodificação na lei, dizendo que a gente teria, os partidos teriam por 30% por obrigação. E vou te dizer mais, escutei de algumas pessoas masculinas, de sexo masculino, de que já pensou, agora somos obrigadas a ter que colocar 30% de mulheres. Além de estar ouvindo isso, eu vou dizer mais. A lei, ela por si só não se vale, ela por si só não se faz. Ela se faz quando nós se empoderamos dela e fazemos dela sair do outro lado. Fazer 30% obrigatoriamente mulher faz com que, muitas vezes, mecanismos desses oscuros faz com que mulheres ficaram sendo laranja na política. Ainda não ocupamos nem os 30% que nós ocupamos na lei, que nós fizemos valer na lei. Então, a lei e a reforma política também vai ter que cuidar disso, para que a gente ocupe o espaço que nós merecemos. Muito obrigada. Elizabeth, gostando de ver. Zezé, vê se você se habilita também. Eu sou carioca. Vem aqui para frente. Não é de para frente, eu não tenho essa veia, não. Mas é interessante, eu acho que eu quero só colaborar um pouco com esse pensamento da necessidade das mudanças, né? E que lembrar um pouco, quando foi criado a licença paternidade, o que eu ouvi na época, é que essa semana, por exemplo, que estava sendo a oportunidade dos homens contribuírem, ajudarem as mulheres, né, no cuidado inicial, que a mulher precisa muito, né? Ele disse, ixi, ele vai encher a cara e vai arranjar mais filhos por aí, né? Mas a coisa está mudando, né? E isso aí começa com um pouquinho. Agora, de qualquer forma, eu enxergo, eu como mulher, como mãe e tudo mais, a mudança, desde que a gente, isso é um reconhecimento, essa constatação, que nós ainda estamos em casa, tomando conta, somos responsáveis pelos nossos lares, que essa concepção de mudança está muito mais afeta a nós, mulheres. Nós é que temos que parar de dizer, olha, isso aí é brinquedo de mulher e é brinquedo de homem, não é isso? Homem não chora. Eu acho que nós temos ainda um papel muito importante nessa mudança. Eu vejo, eu tenho pessoas que eu conheço, e elas fazem a discriminação, né? O filho homem não faz isso, né? Então, eu acho que nós temos que ter não sei se é na escola, como você colocou, né, nesse trabalho junto aos professores e coordenadores, e começar a incutir essa não diferença entre os gêneros, né, no cuidado dos filhos, das crianças, né, da nossa família. É isso. Alguém mais aí? Alguém mais? Bom, eu queria também parabenizar a equipe pela pesquisa, muito bacana, o tema é importantíssimo, e fazer um comentário sobre a relevância de se discutir a participação da mulher também em espaços de decisão no ambiente público, porque a pesquisa focou nesses dados secundários de cargos de livre nomeação,
A gente sabe que não existe meritocracia, e aí não é uma questão de gênero, é uma questão do sistema político, do sistema de gestão do Estado, do gerenciamento do Estado. E, por mais que no ambiente público a gente tenha equalizado algumas coisas, por exemplo, tem um concurso público e não independe do gênero, você acessa aquele cargo pela sua capacidade de passar naquela prova, naquele exame. No ambiente privado, existe, até certo ponto, a meritocracia, mas a gente sabe que tem todas as dissonâncias aí em relação à mulher também lá. Mas me parece que, no ambiente privado, tem uma coisa assim, de a mulher que chega num cargo gerencial, ela tem um prestígio pela sua trajetória. Ela consegue se colocar por causa da trajetória dela. No ambiente público, pela ausência da meritocracia, a gente não enxerga isso. A gente enxerga os poucos espaços que as mulheres conseguem alcançar nos cargos de gerenciamento não são pela meritocracia e acaba que denigre um pouco essas conquistas. A Jamila até falou, né? Por mais que as mulheres estudem, elas são mais capacitadas, mas, mesmo assim, não conseguem alcançar esses cargos por uma questão de mérito, né? Então, é só isso, só essa reflexão. Parabéns mais uma vez. Alguém mais? Pois não. Então, eu fiquei estimulada pela última intervenção. Há uma autora que chama Paula Capelin, ela é do Rio de Janeiro, né? Professora pesquisadora lá, que ela complexifica um pouco essa visão do teto de cristal. Ela não nega o teto de cristal, mas ela também coloca que temos paredes de chumbo. O que significa isso? As mulheres, por uma espécie de saber de conciliação, né? A gente vai ter que, mesmo que realizar essas tarefas reprodutivas, além do emprego remunerado, acabamos escolhendo carreiras e profissões que não levam ao topo. Então, escolhemos, muitas vezes, estudos e desenvolvemos as nossas carreiras em setores que não são os setores privilegiados na hora de atingir esse topo da pirâmide dos cargos. Isso aqui aparece muito claramente. Então, elas, por exemplo, podem ser até maioria na educação e na saúde, mas não temos ministra ou ministro, ou secretária ou secretário da saúde ou da educação, mesmo que a base seja muito larga. Essa é uma questão, e aparece retratada e falada no estudo. Entretanto, que talvez não apareça tão claramente que essas escolhas por essas áreas levam, finalmente, a pouca ocupação de cargos de poder na estrutura geral do planejamento, do orçamento, que é onde está o dinheiro, na Casa Civil. Aparecem indícios aqui no trabalho de que essas paredes de chumbo continuam a funcionar. Então, na hora que são pensados ou são votados, seja, né, mas muito mais cargos nos quais pesa a indicação, mais do que o concurso, porque o concurso alivia um pouco essa tensão, né? Mas mesmo assim, quantas vagas há para assistente social, para pedagogo, etc. e tal? Quantas vagas são abertas para advogado e economista? São formações nas quais o predomínio é de homens. Então, acabam sendo reforçadas as possibilidades que eles têm e as não possibilidades que elas têm, não apenas por esse teto de cristal que permite observar o topo, mas elas não conseguem olhar, é porque aquela pirâmide que tem esse teto de cristal, ele também tem paredes, e se você entra deste lado das duas paredes, você não entra no fluxo central que te leva ao topo. Então, estudar psicologia, né? Aquelas formações que não te permitem depois galgar esses postos de maior relevância. É apenas isso. Muito bem. Jamila? Primeiro, eu queria só destacar uma coisa que eu esqueci de falar no início. Eu sempre esqueço alguns agradecimentos, essas coisas no início, acho que a gente fica ansioso para falar, o resto eu deixo de falar. A capa do trabalho foi feita pela Lúcia. Ela que fez essa capa linda que a gente tem aí.
fez em aquarela, em papel, e depois a gente passou para o computador e fez uns efeitinhos e tudo, mas foi ela que fez toda essa arte, ficou muito bonito. Eu quero agradecer, e essas nossas capas sempre revelam alguns talentos aí lá da diretoria. Outra coisa, considerando as coisas que a professora Silvia falou, é engraçado que, enquanto a gente estava escrevendo, a gente colocou lá o alivia, né, aquele negócio. Na hora que eu fui falar aqui, me deu também um incômodo. Aí eu fiquei, nossa, a gente colocou alivia, que feio. Então, para a versão que a gente vai colocar no site, a gente vai alterar isso, vamos deixar esse negócio mais direitinho, né? Era isso. Deixa eu ver se mais alguma coisa a acrescentar. Sim, eu quero mais uma vez agradecer muito à subsecretaria, em especial pelo contato. Quero pedir desculpa, a gente teve um problema de comunicação, por isso que acabou que ela não veio. Eu cheguei a falar com ela por telefone, mas o convite oficial não chegou a ela, nem à secretária. Tá? Então, eu quero pedir desculpa mesmo, foi um problema nosso administrativo aqui para chegar lá. O documento ele saiu daqui na quinta-feira, mas não chegou lá, então peço desculpa. E por isso mesmo que acabou que a gente está aqui com a Lídia, mas acho que fez uma boa representação, Lídia. Muito obrigada mesmo por ter vindo. Tá? Então, eu queria pedir desculpa em nome da Codeplan por essa falha. Tá certo? E então a gente vai agregar. Estou me considerando numa mesa de qualificação aqui desse trabalho. Acho que a gente conseguiu receber algumas contribuições que vão ser bastante importantes. Tá certo? Muito obrigada, então. Era isso. Muito bem. Tudo isso é perdoável. Né? Estamos em exercício fínido, em término de governo. As coisas estão sendo concluídas, né, com uma certa pressa, né? Eu mesmo, que faço parte da equipe, não havia lido o documento, né? Sabia da sua existência, ouvi comentários e tudo, mas não tive, né, até por negligência minha também, ou sua, ou nossa, né? Pois bem, Lídia, você quer fazer algum comentário? Eu quero agradecer a oportunidade, em nome da subsecretária, da secretária também, colocar mais uma vez a secretaria à disposição, em meu nome, em nome do meu colega William, que está ali, e pedir desculpas, né, porque nós viemos também de surpresa, mas sempre dispostos, nossas portas estão abertas, nosso trabalho lá, e por causa dessa correria também, estamos fechando o ano e também vários projetos para encerrar. Muito obrigada pela oportunidade. Bem, por último, né, me aventurando um pouco apenas para tentar fechar essa temática tão candente, tão polêmica e de pouca compreensão, né? Eu até entendo, professora, que esse problema que acomete as mulheres, de um modo geral, é um problema comum a essa nomenclatura erroneamente definida, né, para caracterizar os excluídos, as ditas minorias, né? Quer dizer, nós tivemos aqui mais recentemente a apresentação de trabalho sobre os negros, né? E a gente observa que até num grau mais acentuado, né, essa falta de partilha, essa falta de acesso, né, a falta, sobretudo, de efetivação dos direitos elementares de todo e qualquer cidadão, independentemente de sexo, de cor, do que seja. É algo que está muito presente, né, na nossa sociedade, que hoje representa uma das mais expressivas economias do mundo, mas que permanece a conviver com esses indicadores. Então, qualquer tipo de transformação, evidentemente, tem que passar por um processo de revisão dos nossos valores culturais. Que aí não é com essa escola que hoje vige que a gente vai
fazer essas reformas, né? Que tem que iniciar, evidentemente, que o conhecimento, a tomada de conhecimento, é o ponto de partida, né, para que essa reforma íntima, essa reforma, né, que alcance as pessoas individualmente, né, e coletivamente, aconteçam, né. Sem isso, né, tudo vai depender, vai ser um esforço hercúleo e com resultados, né, mesmo com o Estado reconhecendo. Nós sabemos que a nossa Constituição talvez seja uma das mais avançadas do mundo, né, para uma sociedade de essência burguesa. No entanto, muito pouco da Constituição, né, é, de fato, implementado, né. O que é implementado é ao sabor da conveniência dos que governam, né. Ou então, essas coisas, a Nazaré apontou questões bastante importantes, que tudo isso tem uma dimensão, sobretudo, política, né? Se a gente não sair para um processo, né, organizativo e mais agressivo, né, com certeza, mesmo a lei sacramentando esses direitos, com certeza, eles dificilmente serão concretizados. Então, quero agradecer a presença de todos, em nome do presidente, que, por motivos aí de saúde, teve que se ausentar, e desejar a todos um Feliz Natal, uma boa travessia, viu, Nazaré? Obrigado.